Olá pessoal, então sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, está chegando agora, meu nome é Cat Nakamura e se você gosta desse tipo de assunto, kitnets e administração de kitnets, então você está no lugar certo. Sejam todos bem-vindos. Se você ainda não é inscrito, já se inscreva aqui no nosso canal. Curta, comente, deixe o like e compartilhe. Você nos ajuda a fazer com que os nossos vídeos cheguem a mais pessoas. Bom pessoal, hoje eu estou aqui na Kitnet 3. Estamos num processo aí de mudança de morador, né? Vai entrar uma outra moradora agora na próxima semana. Por isso eu estou fazendo esse vídeo aqui dentro, mas não é para falar sobre a Kitnet 3 que eu estou aqui hoje. Hoje eu vim falar para vocês sobre um assunto que é muito me perguntado aqui no YouTube também, mas principalmente lá no Instagram. Então, para quem também não me segue lá no Instagram, já vou deixar o nosso Instagram aqui. Lá nós estamos com mais de 60 mil seguidores e por lá eu compartilho a nossa rotina, o nosso dia a dia com as kitnets e muita informação bacana para você que está aí nesse ramo, está pensando em construir ou está precisando de um direcionamento aí na administração do seu negócio. Entre lá, pessoal, porque todos os dias eu compartilho e dou muitas dicas importantes lá que vai valer a pena. Então já nos siga lá no Instagram. E é de lá que vem a maioria das perguntas relacionadas ao tema que eu vim falar para vocês hoje, que vocês já viram aí no título do vídeo, sobre o padrão elétrico, sobre a água, como nós administramos essas questões aqui na kitnet, se é um padrão único, se é um relógio para cada morador, se é rateio, se é individual, como que funciona, e também a questão da água, se é um hidrômetro só, ou se a gente faz rateio, ou se a gente coloca embutido no aluguel. Isso é uma questão muito importante na hora que vocês forem aí na construção de vocês, ainda já definirem isso, como que vocês vão trabalhar, e é sobre isso que eu vim falar um pouquinho para vocês nesse vídeo de hoje. Esse vídeo lá fora, eu vou mostrar para vocês como que é o nosso padrãozinho desde lá da rua, mostrar como que a gente fez a divisão e depois nós voltamos aqui para dentro, porque hoje o sol está esturricando, para eu poder falar um pouco mais para vocês e mostrar também as nossas últimas contas aí do mês de abril, né, agora do mês de abril, tanto da luz quanto da água, quanto está os nossos gastos aqui em média com as kitnets. Deixa eu vir aqui fora para mostrar para vocês. O nosso padrão elétrico, nós decidimos que a melhor forma seria essa, colocar um único poste, né? Esse poste aqui é um 300 Dan e o nosso cabeamento ali é bem largo, ó, como vocês estão vendo. E eles estão aqui, né, o nosso disjuntor geral de 175 amperes. O nosso poste é 300 Dan, como eu falei já no trifásico, tá, pessoal? Aqui nós temos o relógio das kitnets, né? E da casa lá dos fundos, que daqui a pouco eu vou explicar para vocês. E aqui o reloginho do meu sobrado, né? Então aqui o padrão do meu sobrado e essa caixinha aqui a gente ainda deixou vaga, porque temos um plano para ela aí mais para frente e vocês vão saber no decorrer desses meses aí, mais para frente, tá, pessoal? Então esse aqui é o nosso padrão elétrico, padrão trifásico, 100 amperes das kitnets, tá, pessoal? Então esse padrão aqui trifásico, 100 amperes. E o nosso poste, um 300 Dan com disjuntor geral da rede de 175 amperes. Agora entrando aqui, ó, eu vou mostrar para vocês como que a gente fez o padrão individual. Então esse foi o padrão individual que a gente fez, de nada tem a ver com, o pessoal sempre me pergunta se esse padrão aqui também é da concessionária. E não, gente, a única coisa que a concessionária vem fazer é a instalação do poste, tá? E essa parte aqui da instalação individual é você com seu engenheiro elétrico, com o seu eletricista. Então nós fizemos a divisão interna aqui e é por esses reloginhos que a gente faz a medição de cada kitnet. Então vem da rede, né, da Copel, que é o caso da nossa concessionária, e aqui cada reloginho faz aí a contagem mensal dos gastos de cada kitnet, tá? Por que que temos 7 aqui, pessoal? Porque 6 são das kitnets e o número 7 ali é da casa dos fundos, que é onde a minha sogra mora, a casa dela, né? Já tava esquecendo de mostrar para vocês que esse aqui é o nosso único cavalete, né, da concessionária aqui de abastecimento de água, então é um cavalete. E esse cavalete é o que abastece as nossas caixas d'água que ficam lá no fundo do telhado, gente. Então são 2 caixas d'água de 1000 litros.
Então, como eu estava falando para vocês, ali são um hidrômetro também, né, que abastece as umas 2 caixas d'água. A gente tem 2 caixas d'água de 1.000 litros e a cada 3 kitnets para uma caixa d'água de 1.000 litros, né. Então, aqui hoje nós estamos com 5 kitnets com apenas um morador e uma kitnet apenas com casal. Então, são 7 pessoas para 2.000 litros d'água, né, gente? Então, é assim que funciona e eu já vou falar para vocês como que a gente faz a cobrança tanto da luz quanto da água. Bom, eu vou falar para vocês que a divisão interna ali da questão elétrica já foi uma coisa bem pensada antes mesmo da obra, né? A gente estudou, eu fiz treinamento, né, com o pessoal aqui de Curitiba mesmo, que eles têm mais de 20 kitnets aí que é deles e mais um monte que eles administram. E eu entendi que no meu caso aqui, gente, seria mais viável, mais barato e mais fácil de administrar fazendo aquele jeito que eu mostrei para vocês ali, um único padrão vindo da concessionária e fazer a divisão interna com aqueles reloginhos. Os relógios vocês encontram, gente, na internet, tá? Eu não vou conseguir passar o contato do vendedor que fez, que eu comprei os meus relógios, porque veio através desse pessoal que eu fiz o curso, então eles não nos passam o contato, eles só revendem. Tá? Mas eu paguei R$187, 187 uns quebradinhos em cada reloginho, então eu tenho 7, né? Deu 700 e poucos reais. E o meu padrão elétrico aqui, todo o meu padrão elétrico, quem fez foi um eletricista e ele me cobrou, né, o ano passado, no final do ano passado, R$2.500, já com aquela divisão ali na frente, já com o quadro elétrico individual para cada kitnet. Falando isso, então, como eu falei para vocês, por que a gente decidiu assim? Porque tem várias maneiras de vocês fazerem essa divisão elétrica, né? Tem gente que faz rateio, não faz aquela divisão ali interna, daí só vem uma conta e a pessoa faz o rateio com todos os moradores. Tem gente que simplesmente coloca embutido dentro da conta, coloca uma taxinha ali e embute dentro da conta. Tem gente que opta também, pessoal, por colocar um relógio vindo da concessionária, monta um padrão lá externo, aquele padrão meu que eu mostrei para vocês lá no muro, um para cada kitnet. Cada um resolve aí da maneira que acha mais fácil para administrar. Eu tenho muitas pessoas que vêm e falam aqui, né, tanto lá no Instagram também, mas colocar um relógio para cada um seria muito melhor. Gente, cada caso é um caso e você tem que estudar o que vai ficar melhor para você e para o seu empreendimento. Então, como eu falei para vocês, antes de eu fazer as kitnets, 2 anos antes, eu já estava estudando sobre isso. Vi muitos vídeos, vi muito conteúdo relacionado a isso e para mim a melhor forma de administrar foi dessa, fazendo um padrão único e depois a divisão interna, e tem funcionado muito bem, tá? Eu gastaria muito mais para eu montar, e vocês viram ali que eu nem teria espaço no meu muro para montar um padrão com relógio para cada kitnet. Esse já seria meu primeiro problema, né? Porque aqui na nossa região precisa ficar no muro virado para fora. Eu não teria espaço. Montar também um relógio para cada kitnet, ele sairia mais caro, né? Eu teria mais gasto em relação a isso. E também a gente tem um problema ali, né, gente? A cada troca de morador, a pessoa tem que ficar desligando, ficar ligando. Aí tem pessoas que quando entram ligam, mas quando elas saem, elas não se importam de fazer o desligamento. Então, uma dor de cabeça também ali é referente a isso. E, por exemplo, agora, dia 6, né, no próximo domingo, eu tenho uma moradora para entrar aqui na kitnet 3 e ela vai chegar no domingo. Então, pensem, gente, a dor de cabeça que seria se ela não conseguisse, por exemplo, porque vocês sabem que às vezes falam, mas consegue fazer ligação, desligar e ligar pela internet. Às vezes funciona, às vezes não. Então, ela vai chegar num domingo. E aí, se ela não conseguisse fazer essa ligação estando lá, não teria luz na unidade dela, né? Imagina, a mulher chega na kitnet sem luz, tendo que ligar a luz só na segunda, e ela vai fazer o pedido e a Copel às vezes ainda demora para vir fazer a ligação, então seria péssimo. Então eu prefiro que seja assim, o inquilino sai, o outro entra e continua tudo no meu nome. E aí, pessoal, como eu já falei para vocês, em questão da elétrica, é assim que a gente faz com a divisão interna. E a questão da água, vou ser bem sincera para vocês, no princípio a nossa ideia também era colocar medidores internos, né, com entrada para cada kitnet para poder fazer medição. Mas, gente, quando começou a chegar no final da obra, eu já estava tão desgastada, eu já estava tão estressada com tudo que eu não quis mais essa dor de cabeça, então a gente abortou a ideia de dividir. E o que eu fiz?
Como eu falei para vocês, é só um hidrômetro da concessionária, abastece as caixas d'água que vão para as kitnets. E a água aqui nós cobramos embutido, né? Ela está embutido no valor do aluguel. Então nós já estudamos uma taxa ali, né, baseado no número de moradores. Aqui no máximo é 2 moradores para cada unidade, então a gente já tem mais ou menos ali uma média do que 2 pessoas gastam de água. Mais uma vez eu falo para vocês, estudando, pesquisando, conversando com outros kitneteiros que me passaram suas experiências, então em cima disso a gente embutiu esse valor e eu vou falar para vocês mais ou menos quanto que tá a média aqui da nossa luz e da nossa água. Caso vocês tenham interesse aí de repente de fazer embutido também, né, não sei, cada um estuda a sua melhor tática, né, qual a sua melhor forma aí de administrar. Eu tô compartilhando com vocês as minhas experiências. Em relação à água, pessoal, não tem muito problema, mas eu deixo uma dica aqui para vocês. Tem um vídeo aqui no meu canal já falando sobre a parte elétrica, que é a parte que mais dá transtorno, mais dá dor de cabeça, porque vocês precisam se atentar para isso já logo no início. Gente, começou a fazer a fundação, vão atrás da parte elétrica, vão até a concessionária de vocês, vejam quantos amperes eles liberam sem estudo de rede, porque se vocês precisarem de um estudo de rede, uma análise de rede, tem um vídeo meu aqui falando que a minha concessionária iria me cobrar R$29 mil para fazer a mudança do meu padrão. Então não brinquem com isso, porque além deles te cobrarem caro, eles pedem aí, no meu caso aqui, 365 dias para fazer essa mudança. E aí, como foi que tudo isso se resolveu? Talvez em outro momento eu conto para vocês, mas é uma dica que eu deixo. Começou a construir as kitnets, comprou o terreno, vá atrás de saber qual que vai ser a tua demanda, de saber qual vai ser a amperagem aí dos teus disjuntores, para você já, né, ir na Copel ou na sua concessionária e saber exatamente quanto eles vão liberar ali para vocês, sem precisar fazer análise de rede, tá? E quando vocês vão na concessionária pedir, pessoal, é só vocês, às vezes, se é obra nova é muito mais tranquilo, mas se você já tem algo construído aí no terreno de vocês, vocês vão precisar pedir uma mudança no padrão da sua rede, né? Então, é um aumento, na verdade, um aumento de padrão da sua rede. É isso que vocês vão ter que pedir, já com a amperagem ali que vocês necessitam para eles poder falar para vocês se eles liberam ou se precisa de uma análise da rede, como eu tinha dito. Gente, o gasto aqui, em média, eu vou deixar uma foto aqui porque eu não estou recebendo a conta da parte elétrica, da energia, eu não estou recebendo o papel físico, né? Então eu sempre entro no site e pego lá a conta. Eu vou deixar uma fotinha aqui para vocês verem o valor. Se eu não me engano, esse mês agora de abril foi 600 e poucos reais, né? Eu vi que em maio já caiu para 500 e pouquinho, mas esse mês de abril é 600 e pouquinho. Lembrando que fora as 6 kitnets tem mais o gasto da casa da minha sogra, que ela também paga a parte ali, né? Cada um paga o que gastou. Então, se vocês forem fazer uma média, seria R$100 de cada kitnet, né? Mais ou menos nesse mês de abril. O mês de maio já vai cair um pouco. Então isso varia muito, tá? Mas lembrando que esse valor da parte elétrica, cada um paga o seu, não é embutido em conta, não é rateio, não é nada. Cada um paga exatamente o que gastou. Mas a média aí, minto, né, gente? Minto. Eu falei R$100 em média para cada um, não, porque são 7 reloginhos, 6 kitnets, casa da minha sogra são 7. Então é menos de R$100 para cada um. Aí tem o casalzinho ali que gasta um pouco mais, a casa da minha sogra gasta um pouco mais, porque é uma casa maior, tem geladeira, tem máquina de lavar, tem outras coisas, então o gasto dela também é um pouco maior. E as pessoas que moram sozinhas aqui, em média, tem um gasto aí de R$60, R$70 por mês, tá? Falando um pouquinho agora da água. Gente, a água aqui é muito barata, eu considero barato, porque são 7 pessoas aqui nas kitnets, né? E a água é só o gasto das kitnets mesmo, não tem mais ninguém usando junto. E esse foi o gasto. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. 300, não tá focando, né, gente? Gente, eu vou deixar uma foto porque não está focando, então acho que vocês não vão conseguir enxergar. Vou deixar uma foto aqui também.
Mas o valor tá aqui na conta do mês 4 agora, dia 8/4, é R$ 335. E esse valor da água, sim, gente, eu não quis fazer rateio, porque eu acho o rateio uma coisa, às vezes, que fica meio injusta, né? O rateio acaba, às vezes, um gastando mais, outro gasta menos e tem que pagar de igual forma. Então, eu preferi embutir no aluguel, como eu já falei para vocês. Então, os valores dos meus aluguéis aqui, eles variam de R$ 1.200 a R$ 1.400, que é essa unidade 3 aqui, é a mais cara, né, que vai entrar morador agora dia 6, R$ 1.400. E nesses R$ 1.400 já está embutida essa taxa aí de R$ 50, R$ 60 de água, né? Então é assim que funciona essa questão aqui nas minhas kitnets. A luz, um único padrão, vou falar de novo para vocês, gente, um único padrão trifásico de 100 amperes. Esse é o disjuntor que eu tenho, meu disjuntor ali da minha caixinha, né? O disjuntor de 100 amperes, e tá rodando muito bem as 6 kitnets, mais a casa da minha sogra. Não tenho tido problema em relação a isso. E o disjuntor geral da rede de 175 amperes. E a água, como eu falei para vocês, embutido na minha conta. Eu tenho falado lá no Instagram, até comentei essa semana, fiz uns stories falando sobre nosso desejo agora de montar a nossa usina elétrica aqui, colocarmos as nossas placas solares. Já veio um técnico, já fez visita, já viu ali a questão do poste, dá tudo certinho. O nosso teto aqui, o telhado, também tem espaço tranquilamente para colocar as placas que a gente vai precisar. E provavelmente seja esse o nosso passo aí nos próximos dias, próximos meses, para instalarmos as placas solares aqui. E é um investimento, né, pessoal? Enquanto eu estiver pagando, né, a própria conta aqui de energia, ela vai pagar aí esse meu investimento, mas depois é um ganho também para mim, né, em cima dos aluguéis, em cima dessa energia solar aí que vai ser gerada. Mais uma vez eu convido vocês que não forem inscritos ainda, se inscrevam aqui no YouTube, comentem, perguntem se há algo que vocês querem saber que eu não comentei, eu sempre procuro responder todos vocês. De igual forma lá no Instagram também, lá no Instagram tô sempre respondendo as questões e perguntas e dando muitas dicas para vocês lá nos stories, também nos reels, então nos siga também no Instagram. E é isso, nos vemos no próximo vídeo. Tchau!